Olá, pessoas, tudo bem? Hoje eu vou falar com a Ana Chan, que é cantora, integrante do MST e também autora do livro Agronegócio e Indústria Cultural, e aí tem um subtítulo também, que eu não decorei. E aí, oi, Ana, tudo bem? Como você está? Olá, Ida, tudo bem? E você? Tudo bem também. A gente queria que você contasse um pouco o que é a Ana. Quem é a Ana? Porque nem a Ida, que meia hora atrás não sabia quem era a Ana e estudou tudo correndo, as pessoas que estão vendo pode ser que não saibam quem é a Ana. Ok, bom, então vamos lá. Bom, meu nome é Ana Chan, moro aqui na cidade de São Paulo e faço parte do Movimento Sem Terra, né? Isso já há 20 anos. Dentro do movimento, a gente se organiza, né, em diferentes setores também para dar conta aí das diferentes tarefas. E aí eu, há muitos anos já, tenho uma atuação dentro do setor de cultura do MST. E aí, bom, com isso também integro um grupo de mulheres cantantes, que se chama As Cantadeiras, né? Você falou que era cantora, a gente é um grupo de militantes que acaba se apresentando mais nas atividades do movimento e dos parceiros também. E tive a oportunidade de fazer um mestrado, que é um mestrado parceria da Unesp com os movimentos sociais também do campo, né, com a Via Campesina Brasil, e aí ali pude aprofundar uma pesquisa que a gente já vinha realizando de forma mais informal sobre essa relação entre o agronegócio, que é esse modelo de agricultura hegemônico no campo brasileiro, e essa relação com a indústria cultural, e com os meios de comunicação, enfim, com esse campo mais do domínio cultural e ideológico. E aí isso resultou num livro, né, que você já mencionou, que chama Agronegócio, Indústria Cultural, Estratégia das Empresas para a Construção da Hegemonia. E, bom, esse tema acabou aparecendo aí nos últimos dias bastante em foco, aí por conta de toda essa polêmica com os sertanejos, mas ele tá dentro, então, desse tema aí maior, de como o agronegócio ele tenta trazer a sua imagem positiva para a sociedade. Mas daí, quando você diz que você está há 20 anos no MST, eu vou aqui com a minha curiosidade. Isso quer dizer que você não fica só na sede do MST, você vai a campo também, você conversa com as pessoas que trabalham lá, e como vocês têm um grupo com essas mulheres, você também conhece outras mulheres, e como que é essa coisa presencial, né? Sim. Bom, eu estou há alguns anos aqui em São Paulo fazendo essa tarefa mais de articulação nacional, mas comecei minha militância na Bahia, né, nos acampamentos e assentamentos. Ali já um trabalho também mais específico com as mulheres e com a juventude na época. E agora, mesmo estando aqui em São Paulo, a gente tem muito trabalho que é feito em loco. Eu atuo mais nessa área mesmo da cultura através da formação. Então, a gente participa de vários cursos, a gente organiza várias atividades. Agora, mais recente, a gente tem esse diálogo também com a sociedade através dos armazéns do campo, mas fundamentalmente a nossa tarefa era lá nos assentamentos e acampamentos, né, nas escolas de formação. Tem escolas que são formais, né, aí segue todo o ciclo, né, a gente chama escolas do campo, né, segue todo o ciclo normal, desde a pré-alfabetização até o ensino médio, e cursos de graduação também, aí através do PRONERA, né, que é o Programa de Educação da Reforma Agrária, mas a gente tem muitos cursos também informais, então, né, a gente tem escolas de artes, a gente tem cursos de agroecologia, cursos de alimentação saudável, e aí a gente acaba, enfim, estando envolvida em várias dessas tarefas, nas organizações das feiras também, bastante. Enfim, estando aqui na Secretaria Nacional, aí a gente cumpre essa tarefa um pouquinho mais de tentar articular tudo isso a nível nacional. Então, né, tem um lado, às vezes, um pouquinho burocrático, mas a gente sempre tenta estar lá nos assentamentos. E aí também, por relação familiar, também a gente tem esse vínculo aqui no estado de São Paulo com os assentamentos onde mora, né, a família e tudo. E as pessoas, assim, por exemplo, eu fiquei interessada em uns 200 cursos, você falou, pessoa que não está lá no assentamento, que não está na agricultura, né? Sei lá, vou falar nas fazendas ou nos sítios, sei lá. Sim. Elas têm essa opção de fazer o curso aqui em São Paulo?
Olha, a gente tem, diferentes, digamos assim, níveis e tipos de curso. Alguns se dão muito localmente, então se dão lá no acampamento ou no assentamento. Em geral, a gente trabalha com esses dois territórios. O acampamento é aquela fazenda que foi ocupada, onde as pessoas ainda estão em busca de uma regularização, né? Então, em geral, ainda não tem moradia, nada, mas ali já acontece a vida, né? Então, já há produção agrícola, já há escola, e muitas vezes a gente chama que é escola itinerante, e ali, em geral, os cursos que acontecem são para aquelas pessoas que moram ali, que vivem ali, né? Depois, nos assentamentos, já é um território regularizado, né? Em geral, né? O INCRA, tem alguns que são estaduais, né? Então tem a ver com as políticas estaduais, mas os nacionais seria o INCRA, né? Que regularizaria. As pessoas têm o título de concessão de uso, então elas não são donas da terra, mas elas podem usar e a terra pode passar para as suas a sucessão, né, para os seus filhos. Ali, alguns a gente já tem escolas mais estruturadas, então vários desses cursos já recebem a comunidade ao redor também, não só quem mora ali, os assentados. Então, em geral, quem quer participar e mora perto consegue se articular, né? Tem várias escolas do campo, por exemplo, mesmo as formais, que elas acabam recebendo, por exemplo, alunos que não são de assentamentos, mas são de comunidades rurais vizinhas, né? E aí eles todos acabam estudando ali. Esses cursos mais nacionais, digamos assim, que acontecem, por exemplo, aqui em São Paulo, ou também pode acontecer em outros centros de formação, aí depende muito da temática, depende muito das articulações. Então, tem alguns que são específicos para o MST, mas tem muitos em parceria, quase todos são em parceria com a Via Campesina, então pessoas de outros movimentos. E hoje em dia a gente tem muitos cursos também com parceiros urbanos, com movimentos sociais, e alguns, inclusive, a gente abre para, enfim, quem for próximo à luta, quem tiver interesse, né? Mas, em geral, é uma participação mais coletiva, assim. A pessoa, para fazer um desses cursos, ela teria que ser indicada por algum movimento, por alguma articulação, mas é possível. Ah, legal. E aí, quem se interessar, tem um site, algum lugar que pode olhar? Em geral, essas atividades mais abertas, a gente acaba publicizando elas mais numa entidade que a gente chama Associação dos Amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acha no Instagram, acha no Facebook, é um nome comprido, eu acho que no Instagram é Amigos ENFF. Aí essas coisas mais públicas acha ali. Outras coisas também no site do próprio MST, que é mst.org.br. Ou então no Instagram do MST eu também fui de xeretar e achei lá também, que eu não seguia, devia já ter seguido faz tempo, mas pronto. Sim, Movimento Sem Terra no Instagram, isso. Arrasou. E eu queria que você falasse um pouco do seu livro, e depois, se você quiser amarrar com a situação que rolou esses dias com o sertanejo, manda ver. Tá bom. Bom, é uma temática que ela não é, assim, simples, porque a gente costuma dizer, né, isso aqui vem da história, né, do Brasil, vem desde da invasão pelos portugueses, que, no fundo, o modelo agrícola brasileiro, ele vem daí, né, ele vai mudando, vai se modernizando, mas ele não deixou de ser um modelo agroexportador, né, então, uma produção muito voltada para a exportação e a produção de commodities, né? Já era na época da colônia, com o açúcar, né? Depois o café, enfim, por aí a gente vai. E a gente chega, então, já mais recente, né? Aos anos, digamos, nos anos 70, a gente tem durante a ditadura, a gente tem todo um processo, né? Que é chamado de Revolução Verde, que seria enfim, essa modernização no campo, né, com o uso de tecnologia, com o uso de insumos, agrotóxicos, tudo, e aí baixo essa justificativa de acabar com a fome, né, era preciso modernizar o campo brasileiro para acabar com a fome, né, coisa que a gente sabe que era um jargão usado, mas que até hoje, né, a gente encontra esse limite total, e a gente vê que esse modelo agrícola ele não é voltado para uma produção de comida que efetivamente consiga acabar com a fome e com as desigualdades. Bom, mas então, depois desse período, o que a gente vive? A gente, com o aumento da tecnologia no campo, né, a gente vive um êxodo rural, né? As pessoas que moravam no campo, durante esse período ali de 70, 60, elas são obrigadas,
por falta de condições de trabalhar a terra, né, de se manter, a migrar para as cidades, né? Então, logo aí, a gente tem um processo de mudança muito grande do ponto de vista da população brasileira. No campo, o que acontece? Esse processo ele nunca para, né? Então, ele vai só se ampliando até os dias de hoje. Então, a gente continua tendo um processo crescente de mecanização, de inserção de novas tecnologias, do uso, então, desses agrotóxicos, de inseticidas, enfim. E a gente, nos anos 90, então, começa um processo de consolidação daquilo que hoje a gente chama agronegócio. Quando se deu, então, digamos, essa passagem daquilo que seria um latifúndio mais atrasado, muitas vezes improdutivo, né, a gente andava Brasil afora e via fazendas e fazendas sem estarem plantadas, né, produzindo nada, a gente passa hoje para um cenário diferente, onde há uma ocupação muito maior desse território com essa produção de algumas poucas commodities. Então, a gente costuma dizer, o agronegócio ele não produz, a sua base não é produzir comida, é produzir mercadoria, né? São grandes commodities, então dá para contar praticamente nos dedos das mãos, né? Soja, milho, laranja e pouco mais, né? A cana continua, eucalipto, né? Então vai pouco além disso aqui, em termos de volume, né? A produção do agronegócio. Bom, o que acontece, então? Isso é um processo muito violento, né? É um processo de devastação, né, ambiental, há um processo, né, de desigualdade social crescente, né, porque as pessoas não têm mais como produzir na terra, vão para a cidade e a gente sabe as condições da cidade. Há um processo, então, político também de apoio a esse modelo, e tudo isso, de certa forma, ele precisa ser comunicado à sociedade de uma maneira positiva, assim, as pessoas, a gente não vive mais numa época, né, bom, enfim, a gente passa esse período, então, anos 90, onde já não é ditadura, né, a gente vive um processo democrático, então as pessoas tinham que ser convencidas de que essa opção no campo brasileiro pelo agronegócio e não pela agricultura camponesa ou familiar, ela era o melhor para o Brasil. Então, a gente costuma dizer que já desde a Revolução Verde, mas isso desde antes, mas em especial a partir da Revolução Verde, começa a haver um investimento forte nesses elementos ideológicos, culturais, do que seria esse novo modelo do campo brasileiro, né? E, em especial, como eu dizia, a partir ali dos 90, mas em especial 2000, do agronegócio, né? Inclusive, é como uma palavra política, assim. A palavra começa a entrar no cenário nos anos 2000, e era preciso mostrar isso para a sociedade. Aí que a gente diz, então, que a indústria cultural, de uma maneira, assim, bem genérica, ela é o grande aliado do agronegócio. E aqui, dentro desse grande guarda-chuva de indústria cultural, que, no fundo, não é exatamente assim a indústria da cultura, mas é um sistema de organização da cultura, né, tendo a mercadoria ali no centro também, ele passa a ser esse mecanismo de construção de uma imagem de Brasil e de uma imagem positiva do agronegócio. Então, e aqui são diferentes ramos, os meios de comunicação, né, a TV Globo desde sempre vinha cumprindo esse papel, mas há o papel também, né, dos meios impressos naquela época, o papel da rádio, que é muito importante, né, no meio rural, há o papel da publicidade e do marketing, que vai se intensificando na última, né, em especial na última década, todo mundo certamente já viu em algum lugar o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? E a gente em áreas que talvez, às vezes, é mais difícil de identificar, mas está lá. Então, a gente tem, não só de agora, Pantanal, que fala explicitamente, né, da questão agrária, né, mas a gente tem aí na história das novelas vários outros exemplos, né, a Favorita falava de empresas de celulose, o Rei do Gado, enfim, lá atrás, já nos anos 90 também, né, então, essa é uma temática que ela aparece de forma mais presente ou não, mas aparece aí na ficção também, na ficção brasileira. E, para além desse lado, digamos assim, macro, de trazer para a sociedade, né, através dos grandes meios de comunicação, essa mensagem, então, essa nova imagem, né, não podia mais ser, não era condizente
a gente está falando de agronegócio, tecnologia, né, financiarização da agricultura, e isso ser representado pelo latifundiário, bota suja, aquele cara atrasado, né? Então, essa imagem tinha que ser atualizada também. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, o caso específico da música, né? Que foi uma das apostas, e que é isso um pouco que está aparecendo agora também, né? Aí, como essas relações, né? Então, a imagem desse latifundiário atualizada para o agroboy, para o cantor sertanejo, para esse cowboy moderno, né, que lida também com tecnologia, com internet, com uma série de coisas. Essa identificação clara com o mundo musical, então a gente não tem mais o caipira, da viola, né, a gente tem já também no campo da música essa tecnologia, né, cada vez crescente, onde tudo é muito eletrônico, e onde efetivamente, igual o agronegócio como modelo agrícola se impõe na sociedade também, a música que o representa também se impõe como estilo musical dominante, mas isso é um nível macro ainda, depois a gente pode até voltar aí. Só que no nível micro também, justamente ali onde as pessoas sentem mais diretamente essas ações do agronegócio, então, sei lá, as comunidades que se veem afetadas porque o rio da cidade secou, as comunidades que não conseguem mais produzir o seu próprio alimento porque a pulverização aérea que vai nas grandes fazendas chega até os sítios dos pequenos camponeses né, e agricultores mais familiares. Então, essas famílias, elas também precisavam ser convencidas, por um lado, de que elas faziam parte desse grande modelo, e de que, por outro lado, é como se fosse quase um mal menor a ser aceito por esse desenvolvimento, né, aí do Brasil. Então, o agronegócio, ele atuou muito também em pequenos projetos nas comunidades. E aí vai desde projeto dentro das escolas, material escolar, formação de professores, concurso de poesia, de música, a esses shows que hoje a gente está ouvindo falar também, de pequenas cidades que tinham uma festa local que celebrava ali a colheita do milho, da melancia, enfim, da cultura mais específica daquele local, e que, de repente, viram essas festas se transformar em grandes agro-shows e grandes festas, celebrando o agronegócio e com as músicas, né, que o representam, no caso aí, o sertanejo. Então, são quase como dois níveis, né, esse mais macro, né, que chega todo dia na casa de todo mundo, no celular, né, trazendo aí também várias figuras, sejam atores ou cantores, né, se apresentando como as figuras do agro, e depois ao nível mais micro, lá nessas pequenas ações, algumas não tão pequenas, mas, enfim, mais localizado nas comunidades. Então, a ideia da pesquisa, que já tem alguns anos, é muito rápido de como evoluem as coisas nesse campo, né? Então, já tem mais de 5 anos, então já há muita atualização em relação a ela, mas a ideia foi mapear, então, justamente, assim, quais eram os vários recursos usados pelas empresas do agronegócio, em especial, para, então, transmitir a sua imagem. E, veja, não era necessariamente a publicidade de uma marca, igual a gente viu em outros momentos assim, da história em relação a outros produtos, mas é uma concepção de mundo e de agricultura para o Brasil. Então, é isso que é essa propaganda, o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Lá atrás já havia outras também né, que dizia sou agro, era uma propaganda que dizia assim, terminava a Giovanna Antonelli dizendo sou agro-brasileira, como se não houvesse nenhuma outra alternativa possível a essa proposta, e, enfim, no fundo, ao capitalismo do campo, que é isso que o agronegócio representa. Então, por exemplo, para o agro, a palavra reforma agrária, a palavra agricultura camponesa, isso ela praticamente ela foi suprimida, porque ela foi absorvida, né? Então, hoje, quando eles dizem o agronegócio, ele mata a fome de 800 milhões de pessoas,
é porque eles incluem tudo dentro da mesma, digamos assim, embaixo desse grande guarda-chuva chamado agro. Mas, efetivamente, a gente vai olhar, a maioria da produção das grandes empresas é de carne e de grãos, né, assim, no grosso. E, enfim, é uma relação bem mais profunda e intrínseca do que a gente pode pensar. E isso faz parte da estratégia, né? Que a gente não consiga perceber esses vínculos, então que a gente ache normal, né? Que o sertanejo se popularizou e ganhou toda a força que tem porque as pessoas gostam, e não porque houve efetivamente um direcionamento e dinheiro, né? Dinheiro, bem grande, né, o aporte, enfim, então, assim... o dinheiro que ele ganhou num show é o dinheiro que talvez eu não ganhe na minha vida inteira, tipo, muito bizarro. Sim, muito bizarro. Com certeza, quando a gente olha os valores, é algo assim, né, escandaloso e até às vezes quase incompreensível, né, como é que... Completamente, né? E não veio na minha cabeça agora uma pergunta que talvez façam, não sei, tipo, agora com esse presidente Cocô, está tendo muito problema, mas em outras presidências teve problemas daquele governo com o MST, com o jeito que vocês conduzem as coisas, ou é só mais nesse governo? Como foi em outras vezes? Não, olha, é assim, o MST, ele, enfim, é um movimento que luta pela terra, por reforma agrária, por transformação social. Esses são as nossas 3 grandes objetivos, bandeiras. E quando você olha para a questão da terra, né, você está mexendo talvez com o que mais estruturante tem no Brasil, que é a questão agrária, que é, né, a questão da propriedade da terra. Então, nunca foi tranquilo. Nunca foi, né? Houve momentos mais tranquilos e momentos menos tranquilos, mas nunca é tranquilo, porque realmente você está mexendo com, né, aquilo que poderia possibilitar uma mudança da estrutura da sociedade, né, que seria você abolir, né, a propriedade privada da terra. Com isso, as consequências no sentido de democratização, de diminuição da desigualdade, elas se ampliam muito, e isso não é do interesse de quem detém hoje essa propriedade, né? Então, nunca foi tranquilo. Mas a relação em específico com governos, ela também varia muito. Então, para te dar um exemplo, por exemplo, a relação na época do Fernando Henrique Cardoso era uma relação muito tensa, né? A gente chegou a ter, né, o massacre, por exemplo, de Eldorado dos Carajás, onde a gente perdeu 21 companheiros que foram assassinados brutalmente pela polícia, mas também foi um período onde um grande número de assentamentos foi feito, em parte como, não compensação, mas, enfim, devido às pressões também, e devido, inclusive, a todo o destaque internacional que o massacre teve, mas, por outro, porque, né, quer dizer, a gente estava numa situação social e política naquele momento, que ou você dava alguma resposta a essas demandas do povo do campo, ou você poderia ter, né, enfim, uma repercussão do ponto de vista das lutas e social muito grande. Então, veja, era uma relação bem problemática, de muita polícia, né, em cima, de muitos assassinatos, mas, por outro lado, houve uma resposta, digamos assim, de que muitos assentamentos e vários projetos de reforma agrária saíram naquele período. Quando a gente entra nos governos petistas, havia uma expectativa muito grande de que, efetivamente, a reforma agrária fosse, talvez não a principal bandeira, mas, assim, uma das grandes bandeiras. E hoje a gente tem uma avaliação de que não foi isso que aconteceu, embora muito tenha sido feito, né? A gente acredita que em especial, os governos petistas, eles permitiram avançar muito do ponto de vista das políticas para a agricultura camponesa e para a reforma agrária. Então, do ponto de vista da concentração de terra, não houve tanto enfrentamento, então não houve a realização de tantos assentamentos, a desapropriação de tantas propriedades como a gente
acredita que é necessário e seria esperado. Mas, do ponto de vista da política agrícola, efetivamente, houve um olhar diferenciado para a agricultura camponesa e familiar. Então, muitos programas que hoje a gente não tem de novo, né, porque foram totalmente esvaziados por esse governo que a gente tem agora, mas lá atrás a gente tinha o programa de aquisição de alimentos, a gente tinha o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que comprava diretamente da agricultura familiar, então a pessoa produzia, mas sabia onde tinha garantia de poder comercializar a sua produção. A gente, né, o crédito, programa de educação, a gente, né, foi um momento onde houve um programa específico com bastante investimento no campo da educação. Então, se você for olhar, né, para os assentamentos, muitos filhos de assentados puderam estudar, viraram professores, viraram engenheiros agrônomos, né, veterinários, né, alguns aí numa relação diferente, que foi com uma relação com Cuba e com a Venezuela, mas muitos viraram médicos, né, a gente hoje tem um contingente aí de mais de uma centena de médicos do MST, então, vem desse período aí, né? E hoje o que a gente vê houve uma tentativa, claro, de criminalização, né, de enfrentamento mesmo armado, digamos assim, né? A gente teve vários episódios, mas o que mais, digamos assim, nos atingiu foi esse esvaziamento da política de reforma agrária. Então, tudo isso que eu fui falando, o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, em 99% foi esvaziado de recursos, e de recursos tanto financeiros como humanos. O próprio INCRA, né, até a estrutura de funcionamento do INCRA, quer dizer, hoje, talvez uns 60% a 70% não exista mais. Então, quer dizer, hoje, efetivamente, a gente não tem como avançar com essa política de reforma agrária. E aí o governo está dizendo que ele está avançando, mas numa direção completamente oposta, que é o quê? Ele está chamando de regularização dos assentamentos. Mas, no fundo, é uma privatização, que é o quê? Aquela pessoa que só tem título de uso, ela hoje está sendo oferecida que ela tenha um título de propriedade. E isso a gente sabe que é um processo que, a médio prazo, é você voltar à concentração, né? Porque as pessoas aí não serão mais beneficiadas da reforma agrária, elas entram nesse bojo de produtores rurais, né? Eles viram produtores rurais, e aí a condição é para muito poucos, né? Então, as pessoas, infelizmente, num futuro relativamente próximo, muito poucas sobreviverão no campo, né? Vão ter que voltar ou a vender as suas terras, ou enfim, ou até a perder mesmo por falta de poder, por inadimplência. Então, no fundo, isso é um processo de uma contra-reforma agrária, é você voltar, de certa forma, a privatizar. Então, a gente está numa posição contrária a esse processo de regularização. A gente acredita que a terra ela tem que ser de uso coletivo e de uso, né? A terra é do Estado e de uso ali temporário da pessoa, enquanto ela tem as condições de produzir. E do ponto de vista da cultura, para voltar um pouquinho ao tema, essa relação também foi variando. Então, assim, muitas dessas iniciativas que eu falei aqui, que acabaram beneficiando o agronegócio desse ponto de vista do marketing, da sua imagem e tudo, eles vêm da época dos governos petistas, né? Então, muitas dessas ações, por muito que eles digam que não, mas muitas dessas ações eram feitas com dinheiro público, né? Dinheiro via Lei Rouanet, e essas empresas ou as próprias prefeituras pleiteavam os projetos da Lei Rouanet, né? Então, e depois as próprias empresas do agronegócio entravam com o dinheiro da renúncia fiscal. Então, no fundo, é isso, né? A Lei Rouanet é dinheiro público, mas que quem decide o que faz, ou o que financia ou não financia é o setor privado. E no caso é isso, o agronegócio joga dinheiro naquilo que tem interesse, então ele foi jogando dinheiro nesses projetos, né? Então, você tem, né, uma Vale, uma Monsanto, uma Votorantim, como das grandes incentivadoras e também grandes beneficiadoras da Lei Rouanet. Então, se, por exemplo, hoje a gente está falando, olha, porque os shows são dinheiro de prefeitura,
Pode ser esses dinheiros diretos, que agora estamos averiguando, né? Ainda há muita coisa sendo dita na internet, nem tudo teve a apuração necessária, então a gente precisa ter cautela, às vezes, de falar, mas a gente tem registros de vários casos, assim, eu lembro uma das experiências que eu apurei para o livro, era um show de uma orquestra do Mato Grosso, junto com Zezé de Camargo e Luciano, e foi bancado via Lei Rouanet, com dinheiro de renúncia fiscal, mas renúncia de uma empresa do agronegócio. Então, talvez eles nem consigam fazer toda essa equação, e por isso, enfim, tem a maldade política, mas tem muitas vezes o não saber exatamente de onde por que caminhos o dinheiro chegou, mas que existia dinheiro público e de Lei Rouanet, inclusive financiando essas atividades, isso não há a menor dúvida. E a grande dificuldade da gente ter mais dados é porque, hoje em dia, é cada vez mais difícil você pesquisar. Então, antes de entrar aqui, quando a Carola me falou, eu até fui dar uma olhadinha, eu disse, eu vou ver esse ano, quais são as empresas. E os sites todos da transparência da Lei Rouanet estão fora do ar. Então, você não acha hoje nenhum dado que seja possível. E, para além de que são instrumentos de pesquisa muito difíceis. Então, você tem que cruzar muitos dados para você chegar em valores, né, em somatórias, ou às vezes, até em atividades específicas que te permitam identificar essas relações. Então, é uma pesquisa de formiguinha, não é fácil chegar nessas relações. Entendi. E mudando de assunto um pouco, você come só orgânico? E como é, assim, todas essas plantações são orgânicas também? Olha, queria bastante comer só orgânico. Olha, quando a gente vê aí as pesquisas de quantidade de agrotóxicos que chega na nossa mesa, né? Porque o problema do agrotóxico não é só o que chega na nossa mesa, né? Tem todo o problema, tanto ambiental como também de quem planta ou quem vive próximo, né? Porque a gente sabe que há uma correlação muito grande com doenças, né? Com câncer. Então, gostaria muito. Felizmente, assim, como a gente está dentro de todo esse projeto, a gente tem acesso mais fácil, talvez, que a maioria da população, a comer esses produtos, né? A gente tem aqui em São Paulo o Armazém do Campo, a gente tem vários assentamentos próximos, como eu já disse, né, a família é de assentamento, então a gente, quando vai, sempre vem carregados com coisas para poder manter. Todos os assentamentos produzem só orgânico? Não. Essa é a nossa meta, né? A gente, inclusive, não usa muito o termo orgânico, a gente prefere muito mais usar o termo agroecológico, porque o orgânico, primeiro que ele se centra muito apenas nessa relação se você usa ou não o insumo químico, né, o agrotóxico, né, então parece que se você mesmo que você tenha exploração do trabalho, mesmo que você tenha outro tipo de problemas, o orgânico ele não traz isso tão presente, e essa dimensão daquilo que a gente chama agroecologia seria quase como um modo de produção no campo, um modo integral, né? Então, a gente fala de agrofloresta, seria essa coisa de não é preciso desmatar para produzir alimento, a gente tem que, né, cuidar das relações entre as pessoas também, então a gente fala muito isso no MST, assim, olha, eu posso ter um produto que ele é limpo do ponto de vista de não ter sido produzido com agrotóxico, mas se, por exemplo, aquela família que produziu, a gente tem violência de gênero, a gente tem violência com crianças, para nós aquilo já não é um alimento limpo no sentido integral. E aí, assim, a gente tem diferentes experiências, enfim, diferentes situações nos nossos territórios. A gente tem assentamentos que são totalmente agroecológicos, onde não, né, princípio, determinação, há estudo para que efetivamente a gente não use o uso de nenhum agrotóxico, para que, enfim, a gente possa entender todas essas dimensões aí do meio ambiente, sociais. Então, isso, a gente tem vários assentamentos assim, a gente tem, talvez a grande maioria que a gente fala em processo de transição para a agroecologia, então são assentamentos onde lá atrás se produziu com veneno, ou se produzia em monocultivo, né? Muitos deles já era
digamos assim, aquilo que aquela fazenda produzia. Então, há um processo que é bem demorado, muitas vezes, de transição. Então, você vai começando por pequenas áreas, quando é possível, você vai introduzindo diversidade, você vai fazendo todo esse debate. E a gente tem alguns, não são muitos, que ainda estão num momento muito inicial, assim. Então, territórios que eram muito desgastados, que não, enfim, que a região onde estão, às vezes, não propicia e não dá, digamos assim, as condições que você entre de cara num processo desses de agroecologia. E às vezes parece assim que só depende de decisão política ou coletiva. Não é assim, né? Há muitos fatores. Quando você vai no campo, tem regiões, por exemplo, que você não consegue nenhum tipo de assistência técnica se você não usar o modelo que é o dominante, né? Que é esse do agrotóxico, que é o das super máquinas, do trator. Então, há todo um processo. Muitas vezes é a única forma que os agricultores sabem, porque foi aquilo que a vida inteira fizeram, né? Enquanto eram empregados, enquanto trabalhavam para outras pessoas. Então, há um trabalho também de formação política, técnica, né, ideológica, muitas vezes. Então, eu diria que a gente tem todos os tipos de situações, embora a gente tenha essa meta, essa orientação, e está se dedicando a isso, a que todos façam um processo de transição para a agroecologia e possam se, enfim, tornar agroecológicos. Em vários casos, a produção, ela até não usa mais, não usa nenhum tipo de veneno, mas, por exemplo, a gente não consegue certificação. Então, às vezes, se você, né, se encontram, por exemplo, o produto do MST e dizem, mas esse feijão não tem nenhum selo. Às vezes, o problema não é exatamente de como ele foi produzido, é porque o processo de certificação para orgânico ou para agroecológico, ele é bem, bem complexo, né? Muitas vezes envolve também né? Inclusive, quantidades de recurso bem elevadas, dependendo do que é. Então, às vezes, até é um produto agroecológico, mas não consegue a certificação ainda. Então, são muitos elementos envolvidos. Agora, a agroecologia está certamente no nosso horizonte. A gente acredita que, se não for assim, inclusive a humanidade ela está em risco, porque não é à toa todas essas alterações climáticas que a gente vem vivendo, né? A gente tem regiões do Brasil que estão debaixo de tormenta, de chuva, a gente tem regiões que estão com seca brutal, assim, muitos, inclusive assentamentos, assim, né, tiveram prejuízos enormes com as suas colheitas, né, com geada, com seca, nas diferentes regiões, e claro, quanto mais diverso você produz, quanto mais relação local você fizer também com as comunidades, você consegue ir minimizando esses impactos, mas mesmo assim é algo que está acontecendo, né, a nível mundial, né, as altas temperaturas ou as baixas temperaturas, né, então, se a gente não avançar para um modelo que entenda essa relação com o meio ambiente como uma relação de cooperação e não de exploração e de desgaste à exaustão, aí a gente realmente está colocando em risco, inclusive, enfim, a nossa própria existência enquanto seres humanos. Eu tenho uma amiga que, antes de todo mundo falar de orgânico, ela falava sempre de orgânico tudo, né? E aí eu comecei, ela falou tanto na minha cabeça, e ainda eu tirava o sarro, assim, tem umas frases que eu escrevo, então era assim, buceta, como que era? Teta gourmet, buceta, não sei o quê, e pinto orgânico. E aí ela que escreveu orgânico, assim, ela foi lá e estragou a frase que eu escrevo nas paredes de casa, assim, os azulejos, e aí ela foi lá, não é que ela estragou, tô brincando, né? Sim, sim. Ela escreveu lá, orgânico. Aí eu passei a limpo a frase e eu comecei a usar o orgânico, porque tanto a Débora falou disso e tudo. E a Débora é dessas que vai na feira de orgânico em Curitiba, lá numa pracinha não sei aonde, ela só compra orgânico, tudo dela, ela pergunta, é orgânico? Não é orgânico? Tipo, ela...
sabe assim? Ela falou tanto que a gente Sim. começou assim até a olhar mais isso, assim. Ela é aquela que posta a primeira vez que alguém joga um jato de remédio em alguma coisa, ela é a primeira que posta, assim, sabe? Tipo, sei lá, enfim. Ela que me inseriu no mundo orgânico, eu acho, assim, né? Sim. Você trouxe uma coisa Ela é legal, que é essa militante. ideia das feiras, que você consegue conversar com quem produz ou quem Ah, maravilhoso. ali. E isso é ótimo, realmente, porque às vezes a gente vai no mercado e compra, nem pensa, ou sei lá, ou vê apenas um Sim. ser e tenta interpretar isso. E esse diálogo realmente assim tem permitido, eu acho, avançar muito esse debate, né? Hoje em dia tem muito mais gente preocupada com isso. Né, essa relação direta, muitas vezes, de grupos de consumo, também permite que você elimine, em muitos casos, os atravessadores, que é o que às vezes encarecem o orgânico, né? Enfim, ainda não é assim uma realidade acessível a todo mundo, infelizmente, porque não há investimento. Assim, às vezes as pessoas dizem, mas por que é mais caro? Muitas vezes é porque é isso, a pessoa não tem como transportar, a pessoa não tem o incentivo para poder produzir mais, e aí acaba que, né, colocando um pouco mais de preço é aquilo que ela tem para se manter e para segurar. Então, há muitas coisas envolvidas, né, nessa ideia, né, também de que o orgânico é mais caro por essa falta mesmo de incentivo, né? E de condições de chegar direto às pessoas, não porque tenha que ser assim. Aliás, essa ideia a gente também quer contrapor ela, né? Mas eu tenho duas amigas que vendem orgânico, de vez em quando eu compro com elas. Não é tão milionário assim. E na feira aqui perto de casa, do Bom Retiro, eu moro no Bom Retiro, tenho a barraca do orgânico, há anos já. E às vezes você vai no horário mais hora da xepa, assim, são 3 verduras por R$ 10. Assim, super dá para comprar, é tranquilo. E é muito Com boa. certeza. São sempre sítios que vêm e trazem as coisas. E eu acho que, assim, tipo, na verdade, eu acho que algumas pessoas elas não estão ainda tão conscientes sobre isso e elas acham sempre que é caro, mas elas também não procuram saber se é caro ou não. Ou elas não têm o contato, não sei. Acho que a gente tem que começar a falar mais disso. A gente já fala, né? Mas falar mais disso em outros lugares, né? Mas eu acho que isso Sim. também entra no lugar do falar mais disso sobre acessibilidade, falar mais disso sobre questão de gênero, falar mais disso de um monte de coisa. A gente está indo, está caminhando e vai levando, né? Isso para os lugares, mas eu acho que ainda se tem um preconceito com uma coisa que ainda faz bem para a gente, né? Um preconceito em poder falar todas e todos, ou de gostar ou de comprar o orgânico porque tem um receio, não sei da onde disso, sabe? Enfim, Sim. essas coisas, né? Eu estava falando hoje numa reunião que eu fiz antes que eu tenho um grupo da família que tem 5 mulheres e um menino. E aí vem uma das pessoas da família e fala boa tarde a todos. Eu falo, mas tem 5 mulheres, como que você vai me falar todos? Ou é todas e todos, ou é todes. Aí, não, todes, você está errada. Isso daí não tem no Aurélio. Aí eu falo, mas não tem só o Aurélio. Tem um livro, blá, 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 que o André Fischer escreveu, ou sei lá quem escreveu. Toma esse livro, lê. Não, você está errada. Então, tem um preconceito, uma coisa que as pessoas ainda não admitem, umas coisas que são fáceis, né? Tipo, né? Tem toda uma facilidade de você comprar o orgânico ou você falar de uma outra forma, você está falando de um jeito gostoso com a pessoa, mas mesmo assim ela tem uma resistência muito forte com certas Sim. coisas. Não sei, eu acho assim, sei lá. Enfim. Nossa, Mas a tem toda gente a vai razão. batalhar e vai chegar lá uma hora. Com certeza. A gente tem um professor amigo que ele costuma dizer assim: olha, a cultura, e aí cultura de forma geral, isso que você está dizendo, não é só as artes, né? A cultura alimentar, o nosso jeito de ser, Sim. ele tem nosso grande potencial de transformação, assim, de transformar esse mundo em melhor. Mas ele diz, mas também é o mais, onde a gente vai encontrar mais dificuldades, porque é aquilo que demora mais de você mudar, né? Assim, tem que estão enraizadas que você precisa fazer esse trabalho assim bem de formiguinha, bem de Sim. ficar insistindo
para que efetivamente, né, assim, a maioria das pessoas possa ver isso como uma possibilidade e uma coisa melhor, efetivamente. Com certeza. Mas sei lá, é ser resistência mesmo. Mas daqui a pouco o Fantástico fala sobre inclusão de gêneros, aí a pessoa vai aceitar, mas se a Ida falar, daí não, é uma treta, né? Treta no grupo da família, enfim, né? Essas coisas. Ô, Ana, eu esqueci de te perguntar alguma coisa. Você acha que falta alguma coisa nessa entrevista? Acho que, assim, acho que a gente falou bastante sobre o tema, né? Esse tema, assim, sempre me chama a atenção um pouco no que a gente estava falando agora, de como é que a gente desnaturaliza esses processos, assim, nada disso é natural. As pessoas dizem muitas vezes, isso é a vocação natural do Brasil, produzir para exportar. Isso não é uma vocação natural, né? A vocação natural seria que a gente pudesse usar dos recursos né, naturais e humanos que o Brasil tem, mas para a gente viver bem, né? A gente viver com alegria, a gente viver com um prato cheio, né? A gente viver bem uns com os outros, sem essas né, questões de achar sempre que alguém está querendo tirar vantagem, assim, que no momento atual está mesmo, né? Sempre tem alguém querendo tirar vantagem. Mas, enfim, então, como é que a gente consegue, em alguma medida, tornar isso mais evidente para poder dialogar melhor com as pessoas e que, efetivamente, elas possam questionar mais muitas coisas que estão aí, né, dadas como certas e que não só questionar, né, depois se mobilizar para efetivamente ter processos de mudança, né? Então, acho que esse campo da cultura e das artes, a gente acaba indo muito nisso, assim, o gosto é o gosto de cada um. Não, os gostos, eles são construídos, né? Eles têm uma intencionalidade política, né? Não há neutralidade na política, como há na cultura, não há na comida. Então, a gente precisa, né, achar os mecanismos de ir explicitando isso para que as pessoas possam, enfim, ter um maior conhecimento e se sentirem capazes de mudar essa situação que está aí. Então, eu deixaria isso talvez como uma reflexão, assim, mas, enfim, muito bom poder estar aqui. Eu acho que todos esses espaços são super, super importantes para a gente, né, fazer esse trabalho que a gente está dizendo que é de formiguinha, mas que um dia a gente traz as mudanças. Obrigada, Ana. Você tem um Instagram seu ou tem algum Instagram, alguma coisa que queira divulgar, ou esse do MST mesmo, né? Que você deixa... Tem esse Movimento Sem Terra, bom, tem o das Cantadeiras, que é As Cantadeiras, então... As Cantadeiras? Chama Nossa, assim. conseguiu pegar esse Instagram, que legal, assim, As Cantadeiras, que bacana. Legal. Isso. Muito obrigada, então, que você veio. Obrigada a você, Ida. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.